Voltei trazendo mais um review de um filme de terror nesse Monkey Madness 2021. Durante o mês de outubro, todos os dias eu vou estar trazendo a análise de um filme de terror diferente. No dia de hoje eu vou estar analisando o 24º filme que eu assisti esse mês. Ele se chama The Void, né? T-H-E, né? The Void. Eu não sei qual é o nome dele em português, sabe? The Void seria, assim, o vazio, o vácuo, sabe? É uma expressão, assim, referente aos mistérios do universo e das dimensões, sabe? É uma expressão, assim, The Void, o vazio, o vácuo, né? É um filme de 2014, né? E basicamente o tema dele é horror cósmico, sabe? Horror cósmico é muito difícil assim de explicar com clareza, justamente porque é um gênero que não tem, ele é muito abstrato, sabe? Mas basicamente é uma obra Lovecraftiana, sabe? Tem tudo a ver com o trabalho que foi criado por um escritor norte-americano chamado H.P. Lovecraft, né? Que ele criou os deuses antigos, uns personagens mais antigos que Deus, sabe? Que é tipo o Cthulhu, né? E outras dessas criaturas misteriosas que ele criou, sabe? Então, esse cara daí escreveu livros lá no começo do século passado, influenciou um monte de gente, até hoje em dia saem obras que as pessoas intitulam de, né, Lovecraftiana, que tem a ver com o medo do desconhecido, com criaturas tentaculares difíceis de entender e de compreender, e todas essas paradas daí e tal, né? E esse filme daí, o que eu achei muito interessante, eu vou deixar bem claro que eu achei um filme muito bom, entendeu? Eu posso recomendar pra qualquer pessoa que tá me ouvindo que gosta de filmes assim, que tem a ver com monstros, entendeu? Se tu gosta de filme que tem monstros, que aparecem monstros na câmera, que tem monstros atacando gente e pessoas enfrentando monstros com armas de fogo e armas brancas, entendeu? E rola cenas de morte violenta, se isso daí pra ti parece interessante, eu te aconselho, vai lá, coloca esse filme pra assistir, é um filme legal, é um filme que tem tudo isso que eu falei, entendeu? Tem efeitos práticos muito legais, maravilhosos, inclusive, sabe? O ponto alto dessa obra como um todo é que ou ele não usa CGI, ou se ele usa CGI é muito pouco. A grande maioria dos monstros e das maquiagens que a gente vê na nossa frente é tudo assim, efeito prático, coisas que estão na frente da câmera e que ainda por cima parece muito bom, sabe? Eu diria que da década passada deve ser um dos melhores filmes desse gênero. Não só uma grande homenagem para os filmes antigos que trabalhavam com esses efeitos, como também mostra que ainda em 2014, um efeito especial bem feito, colocado na frente da câmera, sabe? Tipo, eu diria que os monstros que a gente enxerga nesse filme, eles são da altíssima estirpe, sabe? Eu coloco eles lado a lado com, sei lá, os monstros que a gente via no filme do Alien, né? Que são outro exemplo que eu gosto de utilizar para falar que existem monstros feitos com maquiagem e... né, animatronic e próteses assim e tal, que simplesmente são muito melhor do que qualquer CGI até de hoje em dia, sabe? Não importa o quão pica seja a CGI. Tipo, até CGI da Marvel no Thanos, sabe? Por mais que a Marvel gaste muita grana pra fazer aquele efeito, ainda assim a gente consegue enxergar que são coisas que não estão na frente da câmera, porque isso é óbvio, sabe? Não tem como a tecnologia cruzar essa barreira, pelo menos não tão cedo, né? Agora, quando tu vê uma maquiagem muito bem feita, muito convincente, considerando que ela está na frente da câmera, isso salta no teu rosto de uma forma diferente, sabe? É uma outra experiência, pra mim é incomparável quando tu vê um filme assim que os atores conseguem atuar com aqueles monstros, sabe? Não é que nem os filmes que a gente tá acostumado a saber que tudo que tu tá enxergando ali na verdade é tela verde e algum cara fantasiado com uma roupa de motion capture, né? Então é basicamente isso aí que eu posso falar antes da parte assim, cena por cena, né? Onde eu vou entrar na narrativa e destrinchar essa história. Agora eu já vou partir para essa parte, eu vou tentar, tipo, ser o mais rápido possível, porque ainda assim esse programa vai ter 1 hora, porque honestamente eu fiz muitas anotações sobre ele, porque é um filme que eu gostei bastante. Eu já vou deixar aqui a minha opinião final sobre essa obra. Muito legal, muito divertido, com certeza é o filme Lovecraftiano que eu achei mais legal de todos que eu já vi, embora eu não saiba citar outros exemplos, na verdade, para ver como os outros que eu já vi desapareceram da minha mente. Esse daqui eu duvido que eu vá esquecer, eu acho que vai ser um filme que eu vou revisitar anos por vir, sempre eu vou arrumar uma desculpa para mostrar para uma pessoa que queira assistir algo desse gênero, né, e aproveitar, porque é uma jornada divertida e ao contrário de vários outros filmes que eu mostrei aqui nesse mês, esse daqui é um que tem cenas que eu acho que vale a pena revisitar, reassistir e vai ser algo legal de se ver de novo, né? Então vamos lá. A primeira cena do filme, né, já começa assim intrigante, né? Começa numa casa que a gente percebe que tem um cadáver caído assim e tal, né?
eu assumo que é um cadáver, né? Porque a gente só vê metade daquele corpo caído, então tu imagina que tá alguém morto. E a gente começa a ver uns gritos, né? Aí depois a gente vê que tem duas pessoas escapando através de uma porta que tem um triângulo preto marcado assim nela, né? É um cara que ele tá fugindo primeiro, ele sai da casa e sai correndo mais adiante, e atrás dele tá vindo uma menina gritando, né? Só que essa menina, ela é baleada pelas costas. Aparece um coroa, assim, tá? Um cara que deve estar ali na casa dos 40 e poucos, ou até 50 e poucos anos, e atira nas costas dessa menina com uma 12, né? Com uma espingarda, e ela cai no chão. Enquanto o outro cara continua fugindo, né? Ele não volta pra trás pra ajudar essa menina. Aí esse cara que atirou nela se aproxima dela, seguido por um outro rapaz um bocado mais jovem, mas que ainda assim um adulto, né? Só que deu um adulto jovem, na casa dos 20 e poucos anos, digamos assim, né? E depois disso, dá pra ver que a guria tá gritando assim, help me, né? Me ajude. Daí, o cara mais velho que deu o tiro com a espingarda, ele vai até um carro, aparentemente, ele pega um galão de gasolina, né? Ele começa a derramar em cima da menina, acende um cigarro, tu sabe muito bem o que vai acontecer, e ele incendeia ela, né? Com ela soltando os gritos de dor horrível, né? Então essa é a primeira cena do filme, né? Duas pessoas que a gente não sabe quem é, matando uma pessoa que a gente não sabe quem é e fazendo outra fugir de uma casa que tinha um triângulo gravado na porta, né? Aí rola uma cena de transição, né? Bem curta, bem breve, do jeito que uma cena de transição deveria ser, que a gente enxerga uma pessoa vestida com uma espécie de pano branco, sabe? Uma cortina, sei lá, uma roupa branca assim, tal, que parece um pano que cobre todo o corpo dele, só que no rosto dessa pessoa tem um triângulo preto gravado, né? Então já fica escancarado que esses triângulos pretos vão ser recorrentes, né? Aí a gente enxerga os créditos e a tela do título, é uma coisa muito legal para mim, sempre que um filme coloca um título assim, com tipo assim, estilizado na tela, sabe? Deu pra ver que eles criaram letras e uns, sabe, um logotipo pro filme, eu acho interessante, sabe? Eu gosto desse tipo assim de essa parte conceitual da obra, né? Aí depois que a gente enxerga isso, a gente vê um policial que aparentemente ele tá preguiçoso, sabe? Tu vê que ele já tá fazendo assim, sabe? Fazendo som de quem tá pra dormir, ele começa a bocejar, né? Ele recebe uma chamada num rádio e tu vê que ele tá fazendo o corpo mole, sabe? A mulher fala pra ele investigar não sei o que lá, e ele fala bem, eu tô no meio de uma perseguição aqui. E obviamente que ele não tava, né? Só que daí, na frente desse cara, surge aquele cara que a gente viu na cena do filme, sabe? A primeira cena do filme, aquele rapaz que fugiu dos malucos que tava atirando. Aí, o policial começa a sair do veículo para ir abordar esse cara que ele tá no meio da estrada de joelhos, né, assim, ofegante, né, e ele tá assumindo que se trata de um adolescente bêbado. No começo desse filme, eu acho os comportamentos e as falas desse protagonista nosso, o Daniel, o nome dele, né, desse policial, eu acho meio estranho, porque, tipo, ele já assumiu que era adolescente bêbado, ele chega bem perto do guri sem qualquer, tipo assim, cara, se tu vê um cara saindo do meio do mato de joelhos no chão, eu, particularmente, né, eu teria um pouco mais, assim, de cuidado na hora de abordar um sujeito desse, já que eu não sei quem ele é, o que ele tá fazendo. Mas ele chega bem tranquilo de que o cara é simplesmente um adolescente bêbado, e depois que ele se aproxima o suficiente, ele descobre que algo tá errado, sabe? Pra ver que o cara tá sujo de sangue e tudo mais, e tu vê que ele tá meio que se babando, sabe? Ele tá passando mal, né? Aí esse maluco daí coloca, esse policial, né, o Daniel, coloca o rapaz na viatura e ele arruma pra um hospital, né? Ele chega até o hospital, ele entrega o rapaz ferido para uma enfermeira, né, que eu acho que o nome dela é Alison, é que tipo, eu tenho certeza que tem uma mulher chamada Alison, mas eu não tenho certeza se essa mulher, a primeira que ele entrega, o cara ferido já é essa Alison, né? Que é uma mulher que tem eu não sei se ela ainda é parceira amorosa desse policial, ou eles têm um caso que já acabou, né? Enfim, tu entende que eles, em algum momento da história, esses dois personagens tiveram uma relação, né? E tu vê assim que mais uma vez, né, colabora aquela história de que eu falei que esse policial não é muito útil, que a guria pergunta onde é que encontrou esse cara, né, e a resposta dele, ele fala bem assim, ele me sujou de sangue, tipo, ele praticamente ignora que a pergunta da menina e vai para outro assunto. Ok, né? Aí a gente vê num outro quarto desse mesmo hospital, tem um sujeito acamado, né, e ele tá conversando com a menina que ela é descendente asiática, eu assumo, né, o nome dela é Kim, e ela vai fazer parte dessa história. É uma menina que ela é estudante de medicina, ela tá aí pra fazer um estágio, digamos assim, né? E ela tá conversando com esse cara que tá acamado, e o que ele tá assistindo na televisão é o Night of the Living Dead. É engraçado fazer esse tipo de maratona de filme de terror que tu realmente começa a encontrar como as coisas tudo se encaixam, né? Night of the Living Dead foi um filme que eu já assisti esse mês, inclusive se tu não viu minha análise, vai lá ouvir a minha análise do primeiro filme, entre aspas, né, de zumbi, que imortalizou o gênero, digamos assim, né? Aí, enquanto o Danny conversa com a menina grávida e o avô dela, que são, né, todos os personagens que vão fazer parte dessa história, esse filme é um daqueles que se passa numa única noite, né? Então, pra mim, esse é um grande ponto alto, porque geralmente esses filmes que não ficam mudando de dia após o outro, ele vai ser muito mais enxuto, né? Ele vai ser muito mais condensado, porque ele não vai ficar usando aquele recurso de um dia depois, 2 dias depois,
meses depois, semanas depois. Ele vai, tudo que tu tem que ver, ele vai ter que te mostrar numa associação de eventos, porque a história inteira vai se desenrolar numa noite, inclusive vai se desenrolar nesse hospital, e inclusive vai se desenrolar com esses poucos personagens que estão aí, né? Então, pra mim, eu acho que pra uma história de terror, esse tipo de formato funciona pra caramba, né? A gente vê que o cara que ele encontrou começa a gritar, né? Ele vai até o quarto onde esse maluco tá deitado e a gente vê que aí ele tá sendo sedado, né? Tem um doutor mais velho, um doutor assim de cabelo grisalho lá, já chamado Richard, dando um sedativo pra ele, né? E daí tem a enfermeira Alison e tudo mais, eles estão ali fazendo alguma coisa pra socorrer esse cara que até agora ninguém sabe nada sobre ele, além de que, tipo, ele nem falou pra esses personagens todos daí o que a gente sabe que aconteceu lá no começo, né? Então, nós, enquanto audiência, estamos mais por dentro da história do que os personagens, né? Aí rola uma cena curta em que uma outra médica, tá, de Beverly, ela reclama que a Kim não tá encaixando os arquivos pra mudança, que a guria tá ali só mexendo no telefone e não tá ajudando. A gente entende então que esse hospital, ele só passou por um incêndio, né, e daí que queimou o subsolo dele, sabe, os andares inferiores, onde eles guardam várias coisas lá e tal, e daí esse hospital vai ficar um tempo parado e essas pessoas estão tudo organizando para fazer uma mudança, né? Então, né, era um momento, digamos assim, que estava com poucos funcionários, estava com poucos pacientes, enfim, era um hospital, né, que já estava assim se preparando para deixar de operar temporariamente, né? Depois disso a gente vê o Daniel conversando com a mulher, aquela que eu falei que se chama Alison, a enfermeira, né? E mais uma vez, assim, tal, o jeito que esse cara se posiciona, sabe? Ele tem uma personalidade muito estranha. Não sei se era essa a intenção dele parecer um cara meio burrão, meio desconectado da realidade, meio que parece que ele não tá reagindo ao que as pessoas estão falando pra ele, sabe? Ou simplesmente é um roteiro mal escrito, né? Que não foi executado também com tanta excelência, mas é a parte que tava me incomodando como esse, né, esse protagonista não é um cara mais brilhante. Tipo, não que ele tem que ser inteligente, mas o ponto é que, tipo, pelo menos, né, se não é inteligente, tem uma personalidade mais consistente que a gente consegue entender, né? Esse cara até agora não tava conseguindo ler ele muito bem, né? E daí, no final dessa cena daí e tal, aparece o médico aquele, né? Ele até fala assim, não tô atrapalhando alguma coisa, daí eles falam, não, não tô nada, né? Mais uma vez, deixando claro que eles têm ou tiveram um relacionamento amoroso, né? Aí depois que a mulher sai da sala, né? O velho, o nome dele é Richard, o doutor, ele fala com o Daniel a respeito de um bebê que a Alison perdeu, e não foi só a Alison, né? Os dois perderam, digamos assim, eles iam ter um filho, e o bebê morreu, tipo assim, na época do nascimento mesmo, sabe? Foi no momento do parto, digamos assim, então tu entende que a mulher tá nesse processo ainda assim de luto, digamos assim, né? E que aparentemente o cara não tá tão, né? O Daniel não ficou tão chocado, tão abatido assim quanto a mulher dele passou quando ela passou por isso, né? Aí, isso o filme, ele tava mais ou menos ao redor dos 12, 13 minutos, né? E o meu gatilho de violência já tava coçando. Pra mim, já tava tipo assim, bom, pro meu gosto particular, sabe? Um filme de terror, ele tem que te dar um pouco de sabor de violência nessa altura, sabe? Ele não, né? Ele tem que distribuir as cenas dele, né? Pra te manter o teu interesse rolando. E esse filme me surpreende positivamente, porque no exato momento que eu tava pensando isso, enquanto o Daniel caminha por um corredor, é exatamente isso que vai acontecer. O Daniel entra num quarto, que ele começa a ouvir uns barulhos lá e tal, e daí, né, a Beverly, que é uma dessas doutoras que estava trabalhando aí, né, uma das enfermeiras, não, médica já, essa daí e tal, ela tá perfurando os olhos do rapaz, aquele que a gente tinha visto ele acamado mais cedo, sabe, aquele que tava assistindo Night of the Living Dead, então ela tá com uma tesoura, assim, e tu vê que tá saindo um barulho assim, e quando mostra assim a câmera, tipo, primeiro a câmera pega ela por trás, depois que mostra o ângulo da frente, a gente vê que ela tá com o rosto dela completamente já mutilado, como se ela tivesse esfolado o próprio rosto com aquela tesoura, e depois disso ela tá fincando aquela mesma tesoura ali no olho do cara, assim, perfurou o olho dele, ele já tá morto, obviamente, né? E daí o Daniel, né, ele tem uma reação assim, até assim, acreditável, né? Imagina se se compara com esse cenário completamente assim, fora da realidade, né? Tipo, essa mulher que até onde a gente sabia ela era uma mulher normal e saudável, matando um paciente do hospital, e depois ela vira pra ele com o rosto, né, completamente esfolado e começa a falar assim: esse não sou eu, esse rosto não é meu, né? Indicando que provavelmente ela tá alucinando, delirante, enfim, a mulher tá fora da casinha, né? E daí o Daniel tenta falar com ela, tenta racionalizar, tenta mandar ela soltar a arma, e conforme ela avança contra ele, ele baleia ela prontamente. Isso daí eu vou te dizer que é interessante, eu achei que eles iam fazer ele ser um pouco mais burro, um pouco mais imbecil, mas, pelo amor de Deus, né? Eu sei que tu é um policial, tu tem que ter o teu modus operandi, mas se tu encontrou uma mulher que já matou um cara e ela vem pra tua direção com uma tesoura, tu não vai tentar racionalizar, porque aparentemente o cérebro dela já foi, tipo, consumido por seja lá o que fez isso, né? Então, ele baleia ela, né?
E aparentemente começa, os outros personagens chegam até lá, né, eles estavam no hospital quase vazio, começam a perguntar basicamente o que aconteceu, ele descreve por cima, e não é muito difícil dos outros personagens acreditar, já que eles veem que a mulher tá mutilada e que o outro rapaz tá morto, né? E daí o Danny vai pro banheiro, né, enquanto isso tá acontecendo, e ele passa por aquela rotina tradicional de quem acaba de matar alguém, sabe? Ainda mais quando é alguém que não é necessariamente alguém que ele queria matar, sabe? Que ele chega lá passando mal no banheiro, ele entra numa... Gente, me faltou agora. Como é que se chama? Os lugares do. Tipo, nesses banheiros públicos que tem as repartições ali e tal, cada uma das partes. Enfim, cara, me faltou. Mas ele entra no lugar onde fica o vaso sanitário mesmo pra vomitar, e depois disso ele sai assim pra lavar as mãos, lavar o rosto, né? E no momento que ele tá na frente da pia, a gente começa a ver, assim, a gente vê que a visão dele fica turva e a gente enxerga daí uma breve montagem com várias cenas sem sentido, sabe? É difícil pra explicar pra vocês, é como se a gente enxergasse um céu escuro, só que com umas cores diferentes depois, uns formatos estranhos. É uma montagem, entendeu? Rola várias cenas diferentes que tu imagina que tá rolando coisas assim que ninguém tá entendendo, né? E depois o Daniel é acordado, né? Aparentemente ele desmaiou no chão do banheiro e ele é acordado pela Alison e o Richard, né? Aí o Daniel, tipo, aí eles informam, começa a falar pra ele se levantar devagar, que ele acabou de desmaiar, ele acabou de passar por uma situação traumática e tudo mais, né? E que informam pra ele que um policial do estado chegou ali, entendeu? E quer falar com ele. Daí que aparentemente é sobre o caso do maluco que ele encontrou mais cedo, né? Aí o Daniel vai até encontrar esse outro policial do estado, é um cara mais velho que ele chamado Mitchell. E aparentemente esse cara tá culpando ele por algum motivo que eu não entendi, sabe? Tipo, o velho tá falando assim, ah, que confusão que tu fez aqui, né? Fica assim, como assim confusão? Tipo, porque ele matou a mulher que tentou atacar ele, eu não tô entendendo. Tipo, honestamente eu não entendi quem esse velho achava que ele era pra falar essas coisas pro cara que aparentemente não era culpa dele, entendeu? E daí, enfim, aí alguma coisa mais é estabelecida a respeito daquele rapaz que foi encontrado na estrada, né? Esse velho, daí o Mitchell diz que ele é um assassino que fazia parte de um grupo, de um culto que tava matando um monte de gente numa cabana que ficava lá ficava perto da onde eles estão ali, né? Que é a cabana que a gente viu no começo do filme. Então, né, basicamente nesse momento eles falam, confirmam, né, que aquela primeira guria que foi morta, digamos assim, ela não era uma pessoa inocente, né? Então aquele velho que baleou aquela mulher e depois tocou fogo nela, ele não era ah, necessariamente um assassino, um criminoso, apesar dele estar matando alguém, e o fato dele ter incendiado o cadáver da menina indica que, né, tinha alguma função a mais na história em vez de só matar ela, né? Enfim, aí o Danny tenta fazer uma ligação, ele não consegue, né? A gente assume que isso não tá acontecendo por causa das questões de interferência de horror cósmico. Basicamente, tipo, como eu sei do que se trata esse filme, eu tava aceitando as paranormalidades porque eu tava botando a culpa no Cthulhu, sabe? Nos deuses antigos, que são as forças paranormais que controlam a tua mente e mudam a realidade, entendeu? Então, basicamente, eu achei uma escolha muito inteligente desse filme eles terem optado duas coisas. Em primeiro lugar, esse filme já é sobre a noite em que o culto dos deuses antigos está entrando em ação, entendeu? Ao contrário de outros filmes desse gênero que poderiam mostrar, tipo assim, pouco a pouco, pistas, sabe? Ficar mais naquela linha do horror psicológico e criando expectativa e só no final do filme rolar uma loucurada. Esse filme não. Ele já tá no ponto que, tipo assim, já tava rolando um culto secreto nessa cidade que envolve aquelas pessoas com o lençol branco e o triângulo na cara. E esse filme daí é no momento que esse culto tá entrando em prática, sabe? E essas interferências que estão rolando, essa guria que ficou doente, tentou matar o cara, tudo isso já é o, os eventos paranormais, entendeu? Então, pra mim, todas as coisas que fossem acontecer que não tivesse explicação, eu culparia já os deuses antigos, né? Então, tranquilo, sabe? Pra mim era agradável que eles não estavam me fazendo perder tempo, sabe? Enfim, aí ele não consegue fazer a ligação, né, o Daniel, e ele avisa o Mitchell, né, que é o policial que foi lá, chegou mais tarde lá, o Coroa, que ele vai tentar da viatura dele, né. Aí ele vai até o carro, ele tenta usar o rádio e não consegue mais uma vez, né? E nesse momento daí eu tava com o meu gatilho pra violência coçando de novo, né? Já tinha passado praticamente uns 10 minutos desde a cena que tinha rolado aquela morte violenta lá e tal, né? Que o Danny teve que matar a outra mulher e etc. Então eu tava tipo assim, bom, agora seria uma boa hora pra rolar uma outra loucurada. E sem exagero, de novo acontecendo no mesmo momento que eu achava que devia estar acontecendo. Então, tipo assim, eu pensei, cara, eu tô em completa sintonia com os caras que fizeram esse filme, sabe? E daí, o, o Daniel enxerga um desses cultistas na frente, assim, da viatura dele, sabe? É uma pessoa branca parada, assim, tal. Uma pessoa branca não, né? Uma pessoa vestida com um lençol branco com um triângulo preto na cara, né? Aí o Daniel me decepciona, porque, mais uma vez, tipo assim, cara, nesse ponto da história, digamos assim, tipo,
foi muito estúpido o que ele fez, sabe? Porque ele se levanta, ele começa, sai de dentro do carro e começa a falar, o que que tu tá fazendo aí, entendeu? Ele começa a questionar a pessoa, só que ele não tá, tipo assim, abordando, apontando uma arma, ele tá, tipo assim, qual é o teu problema com uma risadinha, como se fosse um cara estranho, uma pessoa fazendo uma fantasia. Tipo, cara, tu já encontrou um maluco meio estranho no meio da rua, que até agora tu não sabe nada sobre ele, a não ser de que ele é uma espécie de criminoso psicopata. Tu já viu a tua colega agindo de uma maneira bizarra, tu já tá vendo que os rádios não estão funcionando. Eu acho que já tinha acontecido cenas o suficiente pra esse cara estar um pouco mais precavido quando ele visse uma pessoa bizarra, sabe? Em vez de simplesmente pegar e sair, o quê? Quem é você? O que você tá fazendo? Né? E daí ele é atacado, entendeu? Basicamente por ele ter sido burrão, né? Ele chega, ele se aproxima de maneira estúpida dessa pessoa e depois ele tipo, as luzes do hospital inteiro apagam, entendeu? Falta energia, não só no hospital, acho que na cidade inteira falta energia, e daí ele olha pros lados assim, ele vê que tem vários outros cultistas, daí ele se assusta, só que daí o que tava na frente dele ataca ele com uma faca, ele cai no chão, tenta se defender, essa pessoa começa a perfurar o peito dele, tipo assim, ele começa a ser ferido, mas ele consegue jogar esse cultista pro lado e foge para dentro do hospital, né? Ferido e tudo mais, então, tipo, pra mim foi um ferimento de burrice, entendeu? Ele foi muito inocente em não ter suspeitado de uma pessoa que tá claramente chamando a atenção dele, né? Enfim, aí enquanto o Danny tá entrando pro hospital, a gente enxerga um take que me surpreende, mais uma vez me surpreendeu positivamente, é um padrão normal nesse filme que, tipo, só depois de na metade dele que ele parou de me surpreender positivamente, não é porque ele ficou ruim, mas é porque daí eu já tava convencido de que era um filme do caralho, e eu já falava, meu Deus, esse filme é foda, né? Mas nesse momento ele me surpreende de novo, porque a gente enxerga um take que revela que a Beverly tá se transformando num capiroto, sabe? Basicamente a gente vê lá o lugar onde tá o cadáver daquela mulher que foi morta pelo Daniel, né? A que era uma médica, e daí a gente vê que tá vindo um barulho assim, ó. Não é bem assim, né? Eu não tô conseguindo imitar direito, mas tu ouve um barulho assim, um bagulho estranho. E a câmera vai subindo pelo cadáver dela e quando chega no rosto dela, tu vê que tá saindo. É difícil escrever, entendeu? É coisa de horror cósmico. Tu vê que a cara dela tá saindo uns tentáculos, uns, sabe, sei lá. Tá ficando uma coisa feia. Tu fica, caralho, sério mesmo que essa mulher vai virar um barbiroto depois de morto? Eu fiquei muito satisfeito, né? Aí o Daniel é socorrido, né? Pelos médicos, já que ele tá no hospital, felizmente, pelas enfermeiras, né? E enquanto isso, a gente vai ver mais uma daquelas montagens nesse sentido, indicando que o Daniel continua enxergando coisas que ele não sabe muito bem o que que é, o que provavelmente é um indicativo de que ele estava passando por um processo de enlouquecimento, talvez, né? Inclusive, aparece uma cena nova que a gente enxerga uma pessoa deitada, tapada por um lençol branco e tal, né? Nesses flashes que ele tá vendo. Aí, após o Daniel colocar-se em pé, né? Eles conversam sobre esse culto que tá ao redor do hospital, entendeu? Todo mundo já enxergou que tá repleto, tem dezenas e dezenas de pessoas vestidas com aquela roupa branca e o triângulo preto ao redor do hospital. Qualquer pessoa estaria com o cu na mão nessa situação, né? Mas felizmente até esse momento eles não estavam querendo entrar aí dentro, né? Aí pega assim e começa a gente começa a escutar gritos do rapaz, daquele rapaz que foi encontrado na estrada, sabe? E daí o Mitchell e o Daniel vão até lá, né? São os dois policiais, no caso. Eles seguem até lá e daí a gente enxerga pela primeira vez a versão monstruosa da Beverly. E eu acho que eles fizeram isso de uma forma muito boa, sabe? Em primeiro lugar, pensem então que todos os monstros desse filme são monstros reais, entre aspas, pelo fato de que, né, não tem nada de fantasma, então são todos monstros que estão realmente podem atacar e matar as pessoas, mas além disso não tem CGI, entendeu? Então realmente os atores interagem com seres que eles podem olhar diretamente e saber que eles estão ali, inclusive tocar, mas, né, nessa primeira cena que aparece o monstro, eu acho que eles fizeram de uma maneira muito boa, porque, tipo, o monstro aparece de uma forma clara, só que ao mesmo tempo a câmera não fica mostrando ele diretamente em foco para tu conseguir enxergar ele especificamente, sabe? Tipo, a câmera tá mostrando o outro cara que ele tá caído assim do lado da maca dele, algemado, porque os policiais deixaram ele algemado ali, já que ele era um criminoso, e ele tá apavorado. Me tira daqui, me tira daqui. E eles começam a ver que tem um barbiroto ali perto dele, né? Um dos policiais começa a atirar na criatura com uma pistola, um revólver, e aparentemente não surte muito efeito. E daí o que o Daniel faz é chegar ali no cara lá que tava precisando de ajuda, tira a algema dele, não me lembro se ele chuta o ferro que tava prendendo a algema dele pra quebrar o ferro e ele poder escapar, algo desse tipo, sabe? E os três recuam. Daí, até o velho fala assim, que merda é essa que a gente acabou de ver, sabe? E tu vê que ele tá claramente nervoso, sabe? O velho ficou muito chocado com o que ele tava vendo, né? E todo mundo teria ficado, né? Vendo um bicho tão feio, tão asqueroso, grandão, sabe? Tipo, cara,
é muito memorável mesmo, porque, tipo, o corpo da mulher tá ali no meio ainda, sabe? Não é como se a mulher, tipo, o bicho saiu através do rosto dela, só que o corpo da mulher ficou junto ali, como se fosse um tumor, sabe? Cara, é muito asqueroso, mas muito legal mesmo, porque é o tipo de filme que ele joga na tua cara o que tu quer ver, pelo menos eu queria ver, né? Isso daí é um filme, tipo, deve estar em meia hora de duração, sabe? E apareceu o primeiro monstro, e eu fiquei, caralho, então realmente vai ter monstros nesse filme, outra surpresa boa pra mim, né? Aí eles voltam pro saguão, onde tá todos os outros personagens, sabe? E o Daniel fala que eles têm que fugir, entendeu? Porque, né, ele viu um bicho horrível lá dentro, né? E ele apanha um machado de emergência, aqueles que tem assim e tal, quando que a gente tá acostumado a ver nesses filmes, né? Deixa eu ver aqui. É que eu me perdi aqui nas minhas anotações sem querer. Tá. Ah, tá. Ele pega o machado, né? Porque ele tá querendo fugir. Isso. E daí ele convoca o Mitchell a seguir e ele fala assim, olha só, vamos abrir caminho entre esses caras, pegar o nosso carro e largar daqui. Só que daí, enquanto eles estão pensando em sair, a gente vê aqueles dois caras do começo entrando, sabe? Eles estão entrando no hospital, certo? Eles estavam fugindo aí pra dentro, né? Um tá com um rifle, né? Que é o cara que baleou a guria lá no começo, e o outro maluco, o rapaz mais jovem, tá com um machado na mão dele, né? De cortar a lenha daí, né? Aí a gente vê que começa a rolar, tipo, aparentemente eles entraram ali dentro e a primeira coisa que eles decidiram é que eles vão matar o rapaz, aquele que eles encontraram na estrada, então indica que eles querem esse cara morto ainda, né? Eles têm uma razão muito clara pra querer matar esse cara, e daí o guri, nessa situação toda, ele pega a guria grávida, sabe? Ele pega ela pelo pescoço e rende ela, sabe? E daí começa a rolar muita gritaria e tensão, né? E nisso, o doutor, aquele o Richard, que é o médico mais velho, sabe? Ele morre de uma maneira que eu teria considerado muito estúpida, muito errada, então já tô meio que spoilando que não é necessariamente tão tosca assim, né? Ele vai se aproximando, tentando conversar com o cara, e ele chega tão perto do cara falando abobrinha que ele leva uma facada no pescoço. É o tipo de coisa que eu fico assim, peraí, cara, tu tá no meio de uma situação extremamente tensa, tu sabe muito, tu nem sabe quem é esse cara aí que tá rendendo uma guria grávida, tu vai realmente se aproximar, arriscando a tua vida e a vida da menina, e tanto é que ele morreu, né? Só que daí, com a confusão da morte desse doutor, o velho, que era avô da menina grávida, consegue puxar a menina das mãos do cara, dar uma bocha na cara do maluco, entendeu? Enfim, né? E daí. É isso aí. É que eu falei antes de seguir minhas anotações, daí eu me perdi aqui. Eu tô falando. Eu tô indo antes do meu texto, né? Aí, no meio disso tudo, entendeu? Que já tava rolando uma cena caótica, que já tava, tipo, te entretendo pra caramba. Aquele capiroto que a gente viu antes surgindo do corpo da Beverly ressurge em cena, ele apanha o Mitchell, que é aquele, o outro policial, sem ser o nosso protagonista, e ele arrasta ele pra fora do saguão, sabe? Ele leva ele pra dentro do hospital, né? Aí, pra minha surpresa, o Daniel vai atrás dele, sabe? O Daniel pega o machado e segue até a criatura, e daí a gente vai ver ela mais uma vez, tipo assim, bem em câmera, só que eles deram um jeito de colocar ela de uma forma que não ficasse muito explícito o visual dele, porque na sala que ele arrastou o velho, sabe aquelas lâmpadas compridas que ficam assim no teto, sabe? Ela não tá mais no teto, ela tá caída de pendurada e ela tá piscando, entendeu? Então a gente consegue enxergar o bicho de uma maneira clara, entendeu? Que tu vê que ele tá lá no meio do corredor, literalmente matando o velho, devorando o velho. O jeito que eles matam as pessoas é bem feio, sabe? Porque é um bicho grandão, que tem tentáculo, e esses tentáculos entram na cara do velho, entram no olho do velho, na goela do velho, tipo assim, realmente são mortes gore, sabe? Tu vê a violência rolando ali e tal. E daí tu sabe que o velho tá fudido já, né? E daí o Daniel tenta fazer alguma coisa lá com o machado, ele dá-lhe umas pauladas no bicho, só que meio não tá adiantando. O bicho consegue empurrar ele pra trás, só que felizmente pra ele, né? Os outros dois caras chegam lá, né? Os dois personagens que não tem nome, então infelizmente eu vou ter que ficar chamando eles de Coroa e o rapaz, né? Que não fala. Eu esqueci de explicar que. Eu não sei se. É que eu não sei se já tinha mostrado que ele não fala. Acho que ainda não chegou na cena que explicam isso, mas já vou explicar agora. Ele não pode falar porque dá pra ver que ele tá recebeu um grande corte no pescoço porque ele tá com um curativo assim e tal. Então aparentemente a goela dele tá bem esfolada, então não tá tendo como ele falar. No filme inteiro ele não vai falar nada desse rapaz daí, entendeu? Né? Então chega esses dois outros personagens, né? O velho dando uns tiros de rifle nesse bicho, o bicho grita, uns berros horríveis e tudo mais, né? E daí depois que acaba a munição dele, ele pega o machado do Daniel e ele e o outro cara, cada um com um machado, começa a descer ele machadada no bicho, o bicho berrando e eles matam o bicho, eles vencem, né? Tipo, conseguiram superar o bicho através da violência, da agressão. Voa um monte de sangue por tudo quanto é lado. É uma cena muito divertida para meus padrões, sabe? Realmente eu comecei a me sentir assim assistindo algo que era a minha cara, sabe? Foi por isso que desse momento em diante eu não tava mais me surpreendendo com esse filme, porque eu achei que ele ia me dar exatamente aquilo que eu tava querendo, sabe? É uma cena assim, enquanto eles estão matando o bicho,
E até o final dá pra dizer que é uma cena horrível, demorada e satisfatória, sabe? Horrível no sentido de que tem elementos de terror, sabe? E ela é demorada não no sentido de ser arrastada, mas tipo assim, tu enxerga ali, não é tipo assim, o bicho levou uma machadada e morreu. Eles têm que dar múltiplos golpes naquela criatura, né? E que nem eu falei, satisfatória, porque eu gosto de ver humanos enfrentando seres que não são humanos, né? E depois que eles cortam o bicho até a morte, né? Então, menos de 30 minutos de filme, e esse filme já é um herói, na minha opinião, sabe? De volta pro saguão, a gente vê que a Alison tá tapando o corpo daquele doutor burro, né? O Richard, que morreu de maneira estúpida, na minha opinião, né? Enquanto ela pergunta pro Daniel o que que está acontecendo, né? E daí ele fala assim, a gente tem que sair daqui, a gente tem que sair daqui. E quando vê assim, o coroa tenta mais uma vez investir, né, contra aquele cara lá do começo do filme que ele quer matar, o Daniel tenta impedir ele, e quando vê o velho, ele dá um socão, assim, na cara do Daniel, né, do policial, já pisa nele, assim, tal, e fala assim, a gente tem que matar esse cara, porque a gente não sabe quem são eles. Daí a mulher tenta defender ele, ele empurra a mulher longe, ele pega o machado e já se prepara para cortar a cabeça do Daniel fora. Então mostra que esse cara daí, seja lá quem ele seja, que ele realmente não vai ser muito elaborado, não é um filme que esclarece quem é esse cara, o que que ele já passou, sabe? Dá algumas ideias, a gente vai entender que ele teve um passado com essas criaturas e ele tá um pouco mais por dentro, mas não é como se ele soubesse mesmo, sabe? Ele nunca fala assim, eu sei tudo o que está acontecendo, sabe? Ele nunca se declara alguém assim que tá por dentro da história. Mas tu entende que ele é um cara que ele já tá bem determinado a matar essas criaturas, e tu entende que ele sabe que essas pessoas viram esses bichos, entendeu? Não é como se fosse a primeira vez que ele tivesse visto aquele monstro, né? Então, portanto, é que é por isso que ele matou aquela guria queimando lá no começo do filme, certo? Pra ela não se reanimar, né? E daí, é nesse momento daí que ele fala, olha, eu não confio em ninguém, porque a última vez que a gente confiou em alguém, olha o que aconteceu. Daí a gente vê que o guri tá com aquele ferimento no pescoço que ele não pode mais falar, né? Aí, esse cara daí, o... Tipo, ele só não mata o Daniel porque quem salva o Daniel é o ajudante do velho, né? Ele agarra o velho, daí dá pra ver que, tipo assim, sabe, que ele quer dar uma chance pro Alisson e o Daniel ajudar ele. Tem outros personagens vivos ainda, né? O único que morreu por enquanto, os únicos que morreram até agora foram os dois coroas, né? O Mitchell foi morto agora há pouco pelo monstro, e o Daniel que foi morto de... O Daniel não, o Richard, né? Que era o doutor mais velho que foi morto com uma facada na goela, né? Aí eles incedem o corpo da Beverly, né? Que tinha virado aquele capiroto, e jogam ela no meio da rua com uma maca, sabe? Dá pra ver que... Enfim, eu não sei por que botaram e jogaram no meio da rua com a maca. Talvez porque o fedesse, eu não sei. Realmente eu não sei por que não queimaram ela dentro do hospital, ou tivesse medo que pegasse fogo no hospital, sei lá, né? Aí a gente vê que a Kim aparece nessa hora, né? Que é aquela guria que ainda tá viva, a que era estagiária, né? E ela informa que a grávida tá passando mal, né? Aí rola uma cena tensa numa outra sala, sabe? Com a Alison informando que a vida da grávida e do bebê dela tá correndo em risco, que ela vai ter que caminhar para não sei que parte do hospital para coletar algo, algumas tipos de medicações, alguma coisa que vai ajudar ela nesse parto dela, né? Porque como sempre nesses filmes, quando tem uma pessoa grávida, tu sabe que ela vai parir no meio do filme, né? Não tem por que tu botar um personagem grávido se o bebê dele não vai nascer durante a história, né? Aí tu vê que esse cara, o Coroa, que até agora a gente não sabe nada, né? O Coroa misterioso, eu vou chamar ele assim. Tu vê que ele tá sendo meio cuzão com todos. Ele fala que vocês não entenderam do que vocês estão falando, a gente não vai fugir, a gente tem que ficar aqui dentro preso, ninguém sai daqui, que não sei o que lá. E ele diz, do que tá se portando com essa guria grávida? Tipo assim, cara, o mundo, basicamente ele já tá entendendo que o mundo normal acabou. Eles estão num processo assim de lidar com coisas muito mais complicadas do que essas pessoas daí de dentro estão entendendo, estão imaginando, melhor dizendo, né? E daí o Daniel vai lá e insiste, né, para esses dois outros caras ajudar ele a ir atrás do carro dele, porque lá dentro tem uma 12 e munição, né, já que eles ficaram sem balas depois que enfrentaram o último capiroto. Aí, hesitante, o Coroa acaba aceitando, né? A gente vê que daí o Daniel, o Coroa misterioso e o rapaz que não consegue falar, eles saem em busca de arma e munição, né? Mas o carro tá bem longe, ao contrário do que o Daniel tinha dito, né? Aí depois mostra assim uma cena meio que chatinha, né? Não que não pudesse ter esse tipo de inclusão na história, mas é basicamente, eu só fico mostrando a Alison, a Kim, que é a estagiária, o vô dela e a guria grávida, tendo conversas daquele tipo assim, vai ficar tudo bem, eu vou te ajudar, sabe? Só reiterando que tipo, aquela parte assim do apoio emocional, sabe? Ela está ali, eu não sei o que tá acontecendo, tudo aquela coisa que a gente tá acostumado a ver nesses filmes quando as pessoas estão passando por um momento de desgaste, né? Aí a gente vê a Alison se dirigindo para outra parte do hospital, sabe? Que basicamente ela deve estar indo atrás das coisas que ela falou que ela precisava, apesar do Daniel ter dito pra ela não andar pelo hospital, né? Enquanto isso, os caras estão buscando por coisas no carro, né? Eles chegaram perto do veículo, tu vê que eles estão pegando a munição
e a arma, né? E o Daniel, por algum motivo, tá demorando pra achar a arma, né? E o tiozão nota que tem um vulto à espreita, sabe? Ele vê que tem um desses cultistas se aproximando deles, né? E daí, quando o Daniel sai do carro com a arma, os cultistas já cercaram o veículo e um deles ataca o jovem, sabe? Aquele rapaz que tá com o pescoço cortado, e o guri consegue bloquear o ataque, ele é perfurado na mão, mas né, antes na mão do que no pescoço, só que daí o Daniel baleia esse cara daí que atacou ele, sabe? Dá um tiro de 12 assim no cara, e eles aproveitam que agora ele tá armado pra conseguir fugir, né? E não são mais atacados até voltar pro hospital, né? De volta pro hospital, enquanto tem as mulheres estão ali fazendo um curativo na mão do rapaz, né? O Daniel pergunta onde é que tá a Alison, as outras meninas informam ele de que ela foi até a sala de medicamentos, né? E daí ele fala assim, olha, vem comigo então que a gente tem que ir atrás dela, né? E daí eles vão, né? Quem vai com ele, no caso, é o Coroa, né? O Daniel e o Coroa passam pelo aquele saguão, né? Eles têm mais um desentendimento, porque agora o Daniel tá com uma arma na mão e ele tá tipo assim, cara, olha só, para de ser um pé no saco, a gente tá todo mundo aqui dentro junto. Agora é nós contra essas criaturas, tanto para de ser um cuzão, para de encher o saco, tá ligado? De ser um arrombado. Eu já sei que tu é um fodão, mas chega, né? E finalmente ele falou alguma coisa. E daí a gente nota que aquele lençol que cobria o, o doutor já não tá mais lá. Ah, eu esqueci que na verdade teve também uma cena. Já tinha mostrado a Alison na sala dela coletando as medicações que ela precisava para socorrer a menina grávida, e a gente enxerga um vulto erguido atrás dela, sabe? Alguém em pé lá. E quando a gente vê que não tá mais tapado o cadáver do velho, que o velho não tá mais morto, digamos assim, fica bem óbvio que quem se ergueu pra ir atrás dela é aquele Dr. Richard que tinha sido esfaqueado há um tempo atrás, sabe? Aí os dois passam pela, tipo, os dois passam pelaquela sala que o Mitchell foi morto, sabe? Que daí Mitchell é o policial que foi morto pelo capiroto, né? E daí, antes deles alcançar a sala das medicações, né? Aí eles pegam algumas coisas nessa sala, tipo álcool e não sei o que lá, porque de certo algumas coisas que eles achavam que podiam ser úteis. Eles seguem por um corredor e começam a escutar um telefone tocando, né? Que nesse momento eu já imaginei que não era uma ligação comum, considerando que logo mais cedo que eles tentaram usar o telefone e não tinha dado certo. Então, se alguém tava ligando pra eles naquele momento, eu imaginei que era uma ligação paranormal, digamos assim, sabe? Aí quem tava do outro lado da linha era o Richard, né? Quem é o Richard? É o doutor que tinha morrido, que agora não tá mais morto, sabe? Ele fala algumas coisas crípticas, sabe? Pro Daniel, a respeito de mudanças, que tudo tá mudando, o mundo tá diferente, falando que perdas podem mudar uma pessoa, que ele já tinha comentado que ele sabia como era perder um filho, porque ele perdeu uma filha há um tempo atrás, sabe? Mas uma dessas paradas assim tal, que não necessariamente não seja interessante de ouvir, mas fica muito naquela coisa assim de, tu entende que esse velho não é mais um ser humano normal, né? Afinal ele tinha morrido e não tá mais morto, então, né? Esse velho daí é o grande vilão da história, no final das contas, sabe? Inclusive, ele foi morto de propósito, sabe? Ele tava, tipo assim, tava na hora dele virar o que ele vai se tornar agora. Então, aquele cara que matou ele a mando dele, tipo, inclusive, sabe? Então, eu já tô dando mais spoilers do que eu ia vir adiante. Então, até essa morte desse velho que eu tinha achado meio tosca, agora eu não acho mais, né? Já que eu sei que foi um plano dele, né? Enfim, aí que eu tô sentindo ver que o Coroa tá enxergando uma caixa com umas fotos estranhas, sabe? Essas fotos nunca são muito abordadas, a gente nunca vê muito elas na câmera, mas a gente imagina que essas fotos têm algum significado maior, né? Talvez uma nova assistida consiga perceber algo mais, né? Aí a gente vê o Daniel e esse coroa de volta na sala onde estão os outros personagens, né? Ele dá algumas instruções pra Kim e pro velho. Ele deixa o velho com uma arma, uma pistola que era do Mitchell, né? Esse velho que eu tô falando agora é o vô da guria grávida, né? Então, quem vai ficar em cima é o vô da menina grávida, a menina grávida e a Kim, que é a estagiária, né? Esses três vão ficar em cima. Enquanto isso, o Daniel, o coroa misterioso e o rapaz que anda com o coroa vão. E mais o cara, aquele que foi visto no começo do filme, né? Esses quatro vão descer para os outros andares do hospital, porque aparentemente, tipo, a Alison ainda não tá morta, o velho levou ela lá pro subsolo, né? E daí eles estão indo resgatar ela, digamos assim, né? Vão buscar o Richard e a Alison, né? Aí a gente vê tipo, a gente vê uma breve cena de tortura barra interrogatório, né? Porque, na verdade, é nesse momento que eles vão coletar o sujeito da estrada, né? E é nesse momento que esse cara esclarece um pouco mais das coisas que aconteciam no começo, sabe? A gente entende que naquela cabana rolava assassinatos e rituais sendo realizados pelo Richard, sabe? Ele confirma isso, ele fala, não, eu trabalhava pro Richard, ele nos fez enxergar um monte de coisas que ele fazia. Daí até o Daniel fala, peraí, você tá me dizendo que o Richard é uma espécie de maníaco satânico? Daí ele fala, não, não é satânico, é algo
muito pior, né? Então, basicamente, para quem não conhece, o horror cósmico já estaria tendo uma ideia de que essa é a grande moral do horror cósmico, sabe? É uma nova forma de lidar com coisas assim relacionadas assim a cultos e essas coisas, só que em vez de ser pessoas que cultuam o Deus ou o diabo, são pessoas que cultuam deuses antigos, sabe? São seres cósmicos mais perturbadores do que nós somos capazes de compreender com a nossa mente humana, né? Então, a moral da história é que sim, o vilão dessa história sempre foi esse Richard, ele que conduzia essas coisas estranhas que aconteciam nessa cabana, que a gente nunca sabe muito bem o que foi, né? Justamente porque o filme, ele não é sobre o que aconteceu antes dele, né? Enfim, eles não vão nos mostrar essa história progredindo, eles estão nos mostrando já no dia que o Richard resolveu iniciar o processo final, digamos assim, sabe? E daí, esses quatro personagens daí e tal, né, começam a descer para os andares inferiores, né? Os três de antes que eu tinha falado, e mais esse cara daí que tava algemado, e agora ele fala, olha só, tu vai ir na frente, porque se for uma armadilha, tu é o primeiro a se fuder, né? E enquanto eles estão descendo para os andares inferiores, logo fica claro que a arquitetura do local foi alterada, sabe? Tipo, aí realmente é a minha teoria de que é um bagulho paranormal mesmo, sabe? Porque, tipo, eles estão falando com a guria por um walkie-talkie, e a guria tá vendo um mapa descrevendo para eles os caminhos, só que não tá batendo. E daí eles falam, ah, a gente encontrou uma escadaria que leva para um andar ainda mais baixo. E daí a menina fala assim, mas não tem uma escadaria que leva para um andar ainda mais baixo. Né? Só que tinha. Então, basicamente, eu consigo imaginar que tudo aí que eles estão vendo aí embaixo não é alucinação, porque esse filme não lida com alucinações, não é um daqueles filmes de horror psicológico, mas sim uma realidade alternativa, sabe? Uma dimensão paralela que está sendo criada pelos deuses antigos e especificamente por esse velho Richard, né? Que, basicamente, para quem não sabe, ele já não é mais um ser humano, sabe? Agora esse velho já é algo mais do que eu e tu. Né? Aí enquanto eles descem as escadas, a gente vê que a Alison desperta, sabe? Ela tá deitada numa maca, tapada com um lençol branco, né? E o Richard tá de costas pra ela, sabe? E ele tá falando umas merdas assustadoras, sabe? A respeito de experiências que ele fez com ele mesmo, sabe? Enquanto parece que ele tá rasgando um pedaço da própria pele, sabe? Porque ele tá de costas, tu vê que ele tá falando coisas assim e tal. Vários assuntos, sabe? Ele comenta assim a respeito do bebê que a guria falou, a guria perdeu, inclusive dá pra ver. Tipo, eu tô correndo assim, tal, por essas coisas, porque eu tô querendo chegar até o final do filme pelo fato de que, né, realmente eu deixei muitas anotações sobre esse filme, então, pra esse programa não ficar ainda mais bíblico, né? Então, honestamente, cara, é um filme que se tu tá se interessando pelo que eu tô falando, sabe, vai lá assistir, porque ele tem 1 hora e meia, então, tipo, essas a maioria das cenas, pra mim, foram muito entretenimento puro, sabe? Eu queria ver o que os personagens iam falar pra entender um pouco mais da história, sabe? E funciona, sabe? Esse cara daí é um vilão, é assustador, ele assusta a mulher falando coisas a respeito da filha dele, sabe? Fazendo ela se lembrar de coisas horríveis, ela fica, não, por favor, não, não fala umas coisas dessas, né? Enfim, então, tu vê que a guria está fudida e que, né, e que esse velho daí com certeza não é mais um ser humano normal, né? Aí eles alcançam uma sala com um triângulo no chão, sabe? E daí o maluco, né? O maluco lá do começo do filme começa a dizer que eles fizeram ele ver coisas horríveis, sabe? Ah, eu já vi muitas salas com esse triângulo no chão, me fizeram ver coisas horríveis que pareciam um pesadelo, né? E daí o coroa, né? O coroa daí, que a gente não sabe o nome, né? Ele comenta que ele encontrou vários corpos nos porões daquela casa. Inclusive, alguns daqueles corpos já estavam, né, se transformando naqueles capirotos que a gente já viu. E daí o cara fala, não, você não tem ideia do que eu vi coisa muito pior do que aquilo lá. Então, eles ficam criando expectativa pra cena que tá prestes a vir, né? Aí rola uma cena curta em que a Kim precisa socorrer a grávida, sabe? Que a guria tá reclamando de dor e tudo mais, e a guria tá toda. E essa Kim tá completamente cagada, porque ela não se sente apta a cuidar de uma mulher grávida, né? E daí, quando vê assim, volta pros personagens que estão lá embaixo, lá no lugar interessante, e os quatro dão de cara com uma porta com um triângulo, né? Antes de abrir ela, o Danny ia ter mais algumas das visões sem sentido, né? O que me fazia acreditar que logo logo esse cara ia sair da casinha também, né? Os rapazes atravessam a porta, né? Com o coroa sendo o único a estar hesitante. Ele fala, inclusive, pra eles voltar pra trás e tudo mais. Então, né? Não que ele esteja necessariamente sendo covarde, mas basicamente, cara, não tem como voltar pra trás. Agora vão até o final, né, seu velho do caralho, né? Aí volta pra sala que se encontra o Alisson e o Richard, né? E o velho fala mais a respeito das experiências que ele fazia, entendeu? Ele comenta sobre questão de vida e morte, sabe? Sobre querer superar a morte, né? Ah, não, é nessa cena aqui que ele fala mais a respeito das circunstâncias do bebê dela, sabe? Dá pra ver que ela morreu, o bebê dela morreu porque ele nasceu com cordão umbilical no pescoço. Ele até fala, isso não é trágico da vida, que a gente possa morrer de umas maneiras tão toscas assim e tal. Ela fala bem assim,
ele fala assim pra ela, é incrível, tu ficaria surpresa com as coisas que a gente pode encontrar se a gente buscar por elas, né? Que basicamente a gente entende que ele entrou nessa obsessão por essa questão do cultismo daí e tal, e descobrir formas de driblar a morte, superar a morte, depois que a filha dele morreu, né? Então, basicamente, tudo que ele viveu depois do que a filha morreu dele, depois que a filha dele morreu, era pra dá um jeito de contrariar a morte, né? E o jeito que esse filme fez isso, em vez de ser rituais de ressurreição normais, entre aspas, né? Sei que existe algo desse tipo, ele vai pelo lado, assim, do horror cósmico, né? Do que esse velho aprendeu, o que ele fez pra conseguir superar a morte, digamos assim, a gente não sabe, né? Aí finalmente a gente vê o rosto do Richard, né? Ele se vira pra ela e o rosto dele tá diferente, sabe? Eu não sei se ele tá só mutilado ou ele tá alterado de alguma outra forma mais capirotística, entendeu? Porque realmente não fica muito claro nessa cena daí, né? E depois ele descobre o corpo da Alison, que ela tava tapada assim com um lençol branco, e a gente vê que o corpo dela tá passando por uma espécie de transformação, sabe? Tipo assim, tu vê que essa mulher já se fudeu, não é mais uma mulher normal, e quando os outros personagens encontrar ela, provavelmente vai ser tarde demais, sabe? Porque a barriga dela tá se mexendo de uma forma claramente não humana, sabe? Eu não sei o que o velho colocou dentro dela, mas com certeza ela não tá mais sã e salva, né? Aí os quatro rapazes, eles encontram uma sala repleta de corpos mutilados e alterados, sabe? É uma sala que tá iluminada com uma luz vermelha. Eu não sei se ela tá com a luz vermelha desde o começo ou ela fica depois iluminada com uma luz vermelha, sabe? E o maluco, né? O cara que fazia parte do. Trabalhava pros cultistas, digamos assim, ele começa a ficar apavorado, sabe? Ele começa a falar, a gente não devia estar aqui, a gente vai morrer, né? Aí a gente volta pro andar superior, né? E começa a ficar claro que a gravidez da mulher não é algo normal, sabe? A gente vê que começa a sair sangue da barriga dela e o cara começa a gritar: tu tem que fazer uma cesariana agora. Mas tu imagina que. Acho que não adianta fazer cesariana e eu acho que o que vai sair da barriga dessa mulher não é um bebê normal, sabe? Aí eles voltam para aquela sala vermelha, né? E daí o coroa começa a surtar, tu vê que ele começa a entrar em pânico também, só que o jeito que ele surta, em vez de gritar e ficar doido, é começar a espancar o cara do começo do filme, sabe? Ele se bota no cara, sabe? E daí o maluco, quando ele tá apanhando, ele fala assim, tá na cabeça dele, tá na cabeça dele. Daí entender que, tipo, tem alguma energia possuindo esse velho, sei lá, sabe? Aí, enquanto o Dale tenta parar a agressão do velho, a gente começa a ouvir sons, sabe? Então, esse filme, ele adora fazer isso, sabe? Quando a loucura começa, ela começa de vários lados ao mesmo tempo, pra tu ficar, assim, extasiado, sabe? Não é como se o filme, ele te leva de uma cena tensa pra uma cena calma. Ele te leva de uma cena tensa, que vira outra cena tensa, que vira uma bola de neve de tensão, né? E nesse momento, assim, esse som que a gente começa a ouvir, sabe? Eles olham pro lado onde tá vindo esse som, revela uma criatura dando cabeçada em uma barra de ferro, sabe? É um bicho muito feio, muito asqueroso, difícil de descrever, mas humanoide, e ele tá dando cabeçada em uma barra de ferro, e quando o bicho vira pra eles, tu vê que a cabeça do bicho tá com um buracão, sabe? Dá pra ver através do buraco de que ele mesmo fez da própria cabeça, né? Aí com isso começa uma cena infernal, sabe? Com várias criaturas diabólicas, sabe? Começa a dar vários gritos, vários desses cadáveres que a gente achava que eram cadáveres começam a se erguer, sabe? E daí o velho começa a ficar numa espécie de transe, ele começa a enxergar uma mulher assim e tal, né? Que depois eu vou revelar melhor quem é essa mulher que ele tá vendo nisso tudo, né? O doido tenta atrair Daniel, sabe? O doido, quem é doido é o cara do começo do filme que trabalhava pros cultistas do mal. Ele tenta se botar no Daniel pra arrancar a arma dele, sabe? Só que daí o Daniel consegue derrubar ele assim e tal. E depois disso, tipo, na verdade, enquanto o Daniel tava brigando com esse cara daí, tinha um capiroto invertido se erguendo, sabe? Era um cara que, desses monstros horríveis, ele tava assim tampado também pro lençol e ele começa a se erguer, só que ele se ergue, tipo, é como se fosse, imagina que, sabe, não sei se vocês vão saber o que é uma ponte, mas tipo, te deita de costa no chão e tenta se erguer, sabe, que nem a guria do exorcista, sabe, algo tipo isso que o bicho faz, só que o bicho, ele tinha o corpo mesmo dele meio invertido, sabe, só que a cabeça dele tava ao contrário mesmo, sabe, não tava olhando pra cima, tava de cabeça pra baixo a cabeça do bicho, aí esse bicho se ergue e daí depois que o Daniel derruba o cara que tava brigando com ele, o bicho puxa ele pra fora da câmera e aí a gente vê depois, assim, o bicho agarrando a cabeça do cara e batendo a cabeça do cara várias vezes no chão, sabe? E o bicho berrando horrível. E eu fico, meu Deus do céu, esse filme é incrível! Me dá dois, por favor, né? E daí estoura os miolos do cara e tudo mais, né? Aí, pra completar, a gente volta pro andar de cima, aonde poderia as coisas estar mais calmas, mas não tá, mano. A Kim tá tentando realizar uma cesárea na menina, só que ela arrega. Bem na hora que ela vai perfurar a barriga da mulher, ela fala assim, eu não consigo, eu não consigo. Aí o vô dela se levanta e fala assim, você tem que conseguir, ela precisa da sua ajuda. Só que daí, antes de conseguir fazer qualquer coisa,
a grávida mata o avô dela, sabe? Tipo, simplesmente tu vê que alguém mata o velho, porque enfia uma faca nela, atravessa o corpo do velho, assim, tá o pescoço do velho, o corpo do velho cai morto, e a gente vê que a guria é grávida, sabe? A guria grávida tá com um sorriso, assim, estranho, e ela fala bem assim, tudo está prestes a mudar, nada mais importa, eu sou grata por carregar o bebê do Dr. Paul. Que daí eu assumi que o Dr. Paul era o Richard, sabe? Deve ser Paul Richard? Ou Richard Paul? Sei lá, né? E daí as luzes se apagam, ficam vermelhas, sabe? Quando as luzes voltam a ficar vermelhas, elas se acendem vermelhas, a Kim começa a correr com um lado e pro outro, com o machado na mão, e tá em vários cultistas dentro do hospital, sabe? Agora eles entraram lá dentro mesmo, e essa guria fica apavorada, fugindo de um lado pro outro, sabe? Enfim, cara, esse filme é muito bom, sabe? Nesse momento o filme devia faltar, tipo, sei, uns 20 e poucos minutos pra acabar, então tinha uma parte substancial da história e eu imaginava que ele não ia diminuir, sabe? Eu acho que de agora em diante o filme só ia continuar nessa carrossel de emoções muito bom, né? Aí a gente vê uma cena de alucinação com o coroa e o cara que foi cortado, sabe? Basicamente, tipo, tu entende que o moleque, o rapaz, ele correu atrás do coroa, né? Que tinha seguido aquela mulher que eu falei pra vocês que ele enxergou no meio daquela cena confusa, né? E daí eles entram, os dois chegam num lugar assim que parece uma casa normal, sabe? Por isso que eu falei que é uma cena de alucinação, sabe? O rapaz ele passa por uma fotografia que nessa fotografia tá o coroa, uma mulher e mais ele. Foi aí que eu comecei a ter mais certeza de que eles tratavam-se de uma família, entendeu? Como se esse rapaz daí fosse filho do velho, porque o velho nunca chamou ele de filho o filme inteiro, sabe? Enfim, aí se eles não são pai e filho, eles têm algum parentesco, né? E daí depois tem uma hora que o velho se bota no rapaz, sabe? Ele tenta tirar a arma dele. Não sei se o guri tinha uma arma de fogo, ele tava com um machado. Eu sei que o coroa tenta arrancar a arma da mão do guri, e só que daí o guri. E enquanto ele tá se botando no guri, ele tá gritando bem assim: ó, eu não estava lá, você deveria ter protegido eles. Então, tipo, foi por isso que eu imagino que o velho culpa o rapaz por não ter salvo a mulher dele e o outro filho dele, sabe? O bebê, sei lá, sabe? Porque esse filme não nos dá muitas respostas, mas eu não acho um defeito, sabe? Honestamente, considerando o filme que eles queriam nos mostrar, eu acho que eles conseguiram fazer isso de uma forma interessante, sabe? Esses personagens têm um pouco para nos dizer, tem um pouco de contexto, tem um pouco de background, tu consegue entender um pouco de quem que eles são, mas ao mesmo tempo que isso não se torna o foco da história. O foco da história é a loucurada, tá ligado? O foco da história é a barbaridade que a gente tá enxergando, né? Só que daí o rapaz que não fala, né? Ele consegue se defender e ele faz o velho sair do transe quando ele pega um. Como é que é mesmo? Sabe aqueles sinalizadores, sabe? Ele acende um sinalizador e queima o velho com ele. Daí o velho se levanta e pede desculpas pra ele, né? E daí tu vê que eles voltaram pra realidade, que não é mais tão realidade sim, ainda assim é um lugar que provavelmente não existe, né? Aí a gente vê que a Kim tá trancada num armário, ela tá tipo assim, cala a boca, falando isso pra ela mesma, né? Só que daí dá pra ver que alguém aparece lá, caminhando com um machado, entendeu? E ela toma um susto, ela fala, ah! E ela tenta tapar a própria boca, então, né? Seja lá o que vai acontecer com essa guria, ela parece que tá bem fodida, né? Aí, enquanto isso, volta pro Daniel, sabe? Que daí, né, que quem tá lá embaixo vivo ainda é só os dois caras de antes, né? E o Daniel, né? O outro maluco que já foi morto pelo capiroto invertido. E daí, o Danny, ele tá passando por uma alucinação dele agora, sabe? Ele chega na sala em que ele encontra a Alison, e é uma sala completamente normal, sabe? Exatamente a mesma sala que ela realmente estava, só que ela ainda tá com o rosto de humana normal, e ela ainda tá tampada com um lençol, sabe? E a gente já sabe que não é bem assim que as coisas se encontram, pelo menos era assim que eu imaginava, né? E daí ele começa a falar com ela, umas palavras bem, tipo, de carinho, sabe? É uma cena que realmente consegue te amolecer um pouco, sabe? Porque ele começa a enxergar ela grávida, sabe? E daí ela fala assim, por favor, fica comigo, eu preciso de ti. Daí ele fala bem assim, não se preocupa, eu vou ficar contigo até o final. Ele dá um beijo assim na testa dela, ela começa a chorar. Enfim, é uma cena até que te comove, e ela não se estende demais, ela se estende só o suficiente pra te entender o ponto. Só que depois a voz do Richard interrompe isso daí, né? Tu vê que o Richard tá nessa mesma sala, ou pelo menos próximo deles, começa a falar algumas coisas e ele entra no assunto de novo da morte do filho deles, né? E ele fala bem assim, tu pode dizer que tu sofreu com a morte do teu filho, mas naquele dia que a Alison perdeu o bebê, eu pude ver que tu sentiu um alívio, não é verdade? E daí ele começa a falar algumas coisas assim pro velho de volta, e daí ele pouco a pouco ele começa a entender que aquilo ali é uma alucinação. Aí para de nos mostrar o rosto da Alison e a câmera mostra daí como essa sala tá de verdade, sabe? Basicamente a mulher virou uma coisa
indescritível, sabe? Ela continua deitada na maca, só que o corpo dela já é uma coisa monstrenga e tem vários tentáculos muito grandes dela, assim, na parede, sabe? E daí até o Daniel fala, o que que tu fez com ela? Daí o velho falou assim, eu atendi o maior desejo dela, agora ela é uma mãe. Aí tu imagina que ela se tornou uma espécie de genitora de capirotos, sei lá, sabe? Ela é só um bicho que ela nem se move, ela só fica deitada lá, cheia de tentáculo. É uma coisa muito asquerosa, justamente porque, mais uma vez, não é CGI, então seja lá o que que tá... Quais são a técnica que eles utilizaram pra fazer essa cena? Tá na frente da câmera, é uma coisa muito nojenta, né? E daí, pra acabar essa cena daí e tal, eu vou te dizer que é uma cena que, pra mim, né, ela pareceu muito uma cena de Evil Dead, só que séria, sabe? O que pra mim é um baita de um elogio, né? Quem assistiu as minhas análises da trilogia dos filmes do Evil Dead sabe que eu amo aquele filme, é a minha trilogia favorita, então eu vou te dizer que eu senti uma grande vibe, assim, sabe? Por causa que o que, que o Daniel faz? Ele faz aquilo que o Ash faria na situação dele, sabe? Ele pega o machado e ele mata a mulher, sabe? Só que, como eles achavam que podia ser um pouco violento demais, né? Eles fizeram uma escolha interessante, que tipo assim, quando o cara ergue o machado depois, a câmera começa a passar pro lado de fora, a gente só fica ouvindo os golpes de machado e ele descendo ali a machadada assim no corpo da mulher lá, que tá transformada em capiroto infernal, sabe? É basicamente uma coisa bem digna de Evil Dead, se o Evil Dead fosse um filme que não tenta misturar comédia também, sabe? Com as cenas violentas, né? E a gente entende que ele matou a Alison agora, que ela não é mais a Alison, né? Agora ela era um barbiroto, né? Aí a seguir, volta pra essa mesma cena, sabe? Eles só saem da sala pra gente não enxergar a cena da morte, digamos assim, sabe? A câmera vai se afastando da porta, é aquelas portas que tem um vidro assim e tal, tu consegue ver que tá voando um monte de sangue assim no vidro e tal, né? Aí depois mostra o Danny todo sujo de sangue, mais uma vez uma cena bem remanescente de Daniel, uma cena bem remanescente de Evil Dead, sabe? É basicamente assim que o Ash fica depois que ele tem que chacinar as pessoas, né? Inclusive, até o modus operandi desse filme eu posso considerar o remanescente de Evil Dead, porque é um filme que o quê? As pessoas morrem e depois que elas morrem, elas voltam à vida possuída por algo. A diferença é que, em vez de ser possuída por um demônio sumério, que nem no Evil Dead, é possuída por essas criaturas tentaculares, digamos assim, né? Aí a voz do Richard começa a falar de novo, né? A gente entende que tem, tipo assim, tem uma espécie de triângulo, sabe, assim, escuro, e do lado do triângulo tem dois cultistas, sabe? E a gente vê o contorno do corpo do Richard lá e tal. E ele começa a falar daí várias coisas assim, enfim, típicas de filme de horror cósmico, sabe? Dizendo que chegou a hora, que agora as coisas vão acontecer, e que você enxerga, Daniel? E o Daniel, nesse momento, que é um personagem que eu falava pra vocês que eu reclamava bastante das coisas que ele falava, agora sim ele tá numa parte que eu consigo gostar, sabe? Ele tá se aproximando do velho com o machado na mão, e ele fala assim, eu estou vendo alguém que acha que é um louco que acha que é Deus. Daí o velho fala assim, Deus? Não. Eu sou algo muito mais poderoso do que ele, sabe? Eu sigo algo muito mais antigo do que ele. O velho fala assim pro rapaz. Então, tipo, essa cena inteira daí é muito épica, sabe? O filme está bem perto do final nesse ponto, né? Então, né? O Daniel se aproxima, assim, do velho, né? Que nesse momento, assim, ele já não tá mais como velho. Não sei se já tinha revelado a aparência dele. Eu vou esperar pra falar a aparência dele depois de escrever essa cena, né? Então, o Daniel tá com o machado na mão, todo sujo de sangue, entendeu? Quando ele se aproxima do bicho, né? Que é o velho, ele leva uma facada nas costas, entendeu? Que foi dada por quem? Pela grávida. Então, a menina grávida tá lá embaixo agora, ela deu uma facada nas costas do Daniel, que cai assim pro lado, né? E daí o Richard, acho que ele já tinha sido revelado pra nós. Ele tá com uma aparência sensacional, sabe? Ele não parece mais um ser humano mesmo, só que ele não é igual aos outros monstros, sabe? Ele realmente parece muito com um ser humano, só que a pele dele tá completamente escura. É como se ele tivesse em carne viva, com umas protuberâncias, sabe? Só que em vez de ser carne vermelha, é escura. Enfim, tá muito foda mesmo, cara. De verdade, eu paguei muito pau pra aparência que eles deram pra esse velho aí no final, sabe? Parece realmente um boss de um filme ou boss de um jogo, sabe? Inclusive, esse filme daí, ele com certeza é uma aula, uma grande lição pra futuros filmes do gênero. Tipo assim, gente que quiser fazer filme de Silent Hill ou filme como é que é mesmo? Resident Evil, sabe? Eles deviam estudar esse filme e fazer algo bem parecido com isso, porque eles realmente conseguiram alcançar uma boa fórmula de um filme que tem matança e correria, gente enfrentando. Enfim, é satisfatório pra caralho, né?
Aí o Richard dá um discurso bem claro sobre as intenções dele, sabe? Ele fala que o Daniel tem que morrer pra depois renascer como um deles, entendeu? Não te preocupa que todo mundo vai fazer parte dessa nova vida que eu vou criar, né? Mas antes disso, né? E ele também comenta que ele precisa do renascimento da filha dele, né? E daí tu entende que a guria grávida foi ali pra isso, sabe? Basicamente é como se ele fosse fazer com que o bebê da mulher não fosse mais o bebê da mulher, virasse o bebê dele. Só que a guria grávida tá muito disposta a isso, sabe? Ela se ajoelha na frente dele, ele coloca a mão assim na cabeça dela, só que daí ela começa a gritar e recuar, sabe? Como se, ou se ela tivesse se acordado, ou se ela começasse, tivesse sentido uma dor muito forte, né? E daí ela cai assim no chão, a mulher começa a se tremer toda e ela explode, né? Claro que eles não iam nos mostrar tão explicitamente, mas a gente vê o jato de sangue voando pra cima. Então a barriga da guria explodiu e a gente vê o renascimento da filha do cara. Só que, cara, eu não tá. Mesmo nesse ponto do filme, eu ainda não tava preparado porque eu ia ver. Basicamente, o que sai de dentro da mulher é um monstro incrível, quadrúpede grande, tipo assim, pensa assim, uma criatura do tamanho de um ser humano, só que em vez dele só ter duas pernas que nem nós, ele tem 4 patas, entendeu? Então, sei lá, tipo, um cavalo um pouco menor, sabe? Só que é muito feião, é um bicho feioso esse daí, tem uns tentáculos na cabeça, sabe? E todo feito, parece que feito de carne viva, e mais uma vez o corpo da mulher grávida, não, o corpo da mulher grávida não ficou grudado nela porque ela não era da mulher grávida, ela saiu de dentro da mulher grávida, a mulher grávida tá morta e arregaçada. Enfim, aí, cara, é uma criatura fantástica. Eu vou te dizer que com certeza eu coloco esse monstro aí do final lado a lado com o Alien do filme Alien, sabe? É genial mesmo, né? Aí a gente vê o Coroa e o maluco cortado entrando em cena de novo, né? Eles chegaram até ali essa sala e eles chegam abrindo fogo contra a besta, sabe? O cara chega dando tiro nela assim de espingarda, né? E só que pra azar deles, essa criatura daí é ainda mais potente do que os outros e ela corre atrás deles, né? E daí eles começam a fugir, né? E basicamente tu tá morrendo de medo, porque imagina um diabo desse daí correndo atrás de ti, né? E daí eventualmente essa criatura consegue derrubar o velho, né? A filha do Richard, digamos assim, derruba o velho e começa a matar ele, sabe? Ela tá por cima dele e começa a esticar uns tentáculos do corpo dela e perfurar o velho na cara, no pescoço, que nem eu já falei pra vocês que esse filme faz. E daí o velho começa a derramar álcool nele e na criatura. Ele fala bem assim: você tem que matar ela, você tem que me explodir. E o guri pega, ele acende assim o outro daqueles sinalizador, sabe? E daí ele tá assim, ele tá sacudindo a cabeça porque ele não pode falar, meio que tu entende que ele não quer matar o pai dele, só que nesse momento ele deveria saber que o pai dele já era, né? Tem um bicho gigantesco em cima dele, pisoteando o peito dele, perfurando a carne dele com os tentáculos, meio que já não tem mais o que fazer. E atrás desse moleque a gente ainda consegue enxergar um fantasma de alguém que eu imagino ser a mulher do cara que tá morrendo e um bebê no colo. Então eu acho que é isso daí que aconteceu, entendeu? Acho que em algum momento da história do passado, a mulher desse cara e o bebê dele foram mortos por alguém quando ele não estava em casa e ele culpa o filho dele por não ter sido capaz de proteger eles. Eu acho que é isso. Só que daí, né, o guri explode, a criatura incendeia, na verdade, não é explosão. Ele toca o sinalizador lá, pega fogo no corpo do pai dele e na criatura junto, a criatura solta um berro horrível, né, e troca de cena, né. Só que daí tu vê que o rapaz escapou, ele saiu entrando assim num espécie de duto de ventilação, só que quando ele sai do outro lado do duto, a gente escuta um berro daquele capiroto que ele acabou de incendiar, indicando que a filha do Richard ainda não morreu, né? Bem típico também de jogos tipo Resident Evil, que quando tu mata o chefão final, pela primeira vez, ainda não é o fim, né? Enfim, aí nisso volta pra a cena que tava o Daniel e o Richard, né? O Daniel ainda tá caído no chão depois de ter levado aquela facada, né? Só que eu imaginei que morto ele não tivesse, né? E o Richard começa a dar o discurso final dele, sabe? Ele começa a se aproximar daquele triângulo que a gente tava enxergando, que basicamente nesse ponto ele parece ser um portal, porque tu começa a ver uma energia branca dentro dele. Richard falando que agora ele tá completamente pronto, ele já tem toda a sabedoria, toda a inteligência, já passou por transformação completa, sabe? Já deu adeus pro lado humano dele, agora ele vai reinar, vai dominar, ele vai trazer os deuses antigos para esse mundo. Enfim, ele tá ali se considerando o vencedor e dele leva uma machadada nas costas, sabe? Eu até achei que esse daí poderia ser o momento que ele cai, mas não. Aparentemente aquele machadado que ele levou não fez nada contra ele, sabe? Ele pega assim, segura o Daniel pelo pescoço e fala: se você não entende que já acabou, você já perdeu. E daí quando ele fala isso, o Daniel tá quase se desmaiando assim pela mão dele, sabe? E daí quando vê, ele dá um pulo assim no bicho, sabe? Ele se agarra o bicho e se joga em direção ao aquele triângulo escuro, que basicamente era assim um portal, sabe? Ele entra pra dentro daquilo lá e o portal fecha, como se ele e o Richard, o capiroto, tivessem indo só Deus sabe pra onde, né?
E daí, o único personagem então, que sobrou nesse lugar daí é o guri que foi cortado, né? O pai dele tá morto, o Daniel desapareceu, sabe-se lá pra onde, então sobrou só ele, e daí começa a desmoronar esse lugar, sabe? Indicando que realmente eles estavam num lugar que era, tipo assim, uma dimensão extra que foi aberta pelo Richard, sabe? Não era um lugar realmente do hospital. E daí ele começa a fugir e ainda pra completar, o bicho aparece pra correr atrás dele, sabe? Aquele bicho que ele tinha insediado, ainda tava vivo, ainda corre atrás dele e ele corre, foge. E a última cena, assim, tava ele escapando enquanto tem as paredes estão fechando, sabe? Indicando que aquele lugar ia deixar de existir e todo mundo que tiver ali dentro vai morrer ou desaparecer, digamos assim, né? E daí ele consegue fugir, assim, tal, ele pula pra fora das paredes antes que elas se fechem e as paredes fecham, esmagando a criatura, ou sabe-se lá o que acontece com ela, né? E daí quando ele olha pra trás, realmente não tem mais porta, não tem mais como ele seguir para o lugar de onde que ele tava, sabe? Indicando que seja lá o que o Daniel fez, serviu o suficiente para tirar o Richard desse mundo, dessa dimensão e impedir que essas criaturas continuassem entrando no nosso planeta, né? Aí, a única coisa que acontece depois desse rapaz daí que não consegue falar, voltar para o mundo real, digamos assim, ele se reencontra com a Kim, que é a guria, a única sobrevivente desse filme além dele, sabe? Que é a guria que tinha ficado escondida num armário. Aparentemente ela não morreu, aparentemente ela sobreviveu. Nunca é explicado o que aconteceu com aqueles vários cultistas que estavam lá, sabe, dentro do hospital que a gente viu eles, mas aparentemente a Kim não morreu, né? Então eu vou te dizer que foi ok, entendeu? O jeito que eles terminaram a história, pra mim foi satisfatório, sabe? Tipo assim, poderia ter sido o final que o velho consegue o que ele quer e o mundo acabou e agora nós vamos ser governados pelos deuses antigos. Eu acho que esse tipo de final, que tudo acaba ruim, também é legal pra esse tipo de filme, mas eu acho também que eles acabaram com uma versão um pouco mais romântica, em que o protagonista consegue vencer do vilão, não de uma forma que ele simplesmente supera o vilão, mas ele faz um sacrifício pra impedir que o vilão consiga o que ele quer, né? E eles conseguiram deixar alguns personagens vivos, entendeu? Tipo, a maioria do elenco morreu, né? Com certeza, deve ter sido, sei lá, 7 ou 8 personagens no filme, morreu 6. Então, né? Mas então eles conseguiram fazer com que ficasse alguns personagens vivos, né? E diminuir um pouco, assim, o sentimento, assim, de, né, ruim, um gosto ruim na boca, deixar algo mais agridoce, né? Só que depois que é esclarecido que ambos, o rapaz que não conseguia falar e a Kim ficaram vivos, a gente enxerga mais uma cena, entendeu? Não é uma cena pós-crédito, é uma cena dentro do filme mesmo, né? Que mostra o Daniel e a Alison num outro universo, entendeu? Eles estão dentro de um cenário que parecia nas visões do Daniel, quando ele estava tendo aqueles vislumbres que ele tinha de vez em quando no meio do filme, né? E aparentemente tem uma espécie assim, de pirâmide preta gigante voando, né? E os dois começam a olhar para ela, os dois daí ficam de mão dada, sabe? Eles dão a mão um pro outro enquanto tá rolando assim, aqueles efeitos sonoros que é tipo assim, ó, tipo uma distorção assim e tal, né? Eu não consegui fazer muito bem e tal. E essa daí é a última cena do filme, sabe? Inclusive, eu também achei bem remanescente de Evil Dead que eles mostrarem, assim, um final numa outra dimensão, sabe? É basicamente uma coisa que me lembrou o final do Evil Dead 2, sabe? É com certeza algo que deixa em aberto a possibilidade de um segundo filme, inclusive, né? Que eu não teria muita expectativa de ter, já que esse filme de 2014, e pelo que eu vi, ele não foi muito, tipo, muito bem avaliado nem pela crítica e nem pela audiência, o que quer dizer que a crítica é estúpida e a audiência também, porque esse filme é muito bom, né? E depois disso a gente só vê os créditos, né? E quando acaba os créditos a gente vê a tela de título de novo. Pra mim, então, é muito legal quando um filme também faz isso, né? Por mais minimalista que seja, eu acho que a tela de título depois dos créditos pra mostrar que a obra acabou, encerrou, é algo legal, é uma cereja no final do bolo. E é isso aí, sabe? Eu achei um filme do caralho, sabe? Puta que me pariu, sabe? Me divertiu bastante, me entreteu bastante. Eu com certeza vou assistir mais vezes no futuro, né? E eu posso deixar essa indicação com toda clareza, sabe? Pra quem quer ver um filme que não é nada psicológico, sabe? O horror dele é físico, é real, na tua frente, é meio doido, é meio loucura. Mas, né, é o que esse filme se apresenta desde o começo, sabe? Ele nunca te vendeu que ele seria algo além do que é. Ele nunca te vendeu que seria algo além de gente tentando sobreviver, gente enfrentando monstros de outra dimensão, enfim. E todo esse lance de horror cósmico, sabe? Com certeza é o melhor filme Lovecraftiano que eu já vi. Já tô me embananando, é sinal de que eu já falei mais do que eu devia e tá na hora de eu parar por aqui, né? Mas, pelo menos já acabei com o review, né? Então foi uma história que eu gostei muito de ter conhecido. Muito obrigado pro o cara que me sugeriu, né? Foi o mesmo amigo meu que me sugeriu assistir o filme Possum, que acho que foi o terceiro filme que eu analisei esse mês, né? Mas
Que eu também gostei de Possum, mas não tem nem comparação, né? Esse filme The Void é muito mais a minha praia, é muito mais o tipo de coisa que eu gosto, sabe? Dá pra ver que ele é bem remanescente dos filmes de terror, trash e terror comédia lá dos anos 70 e 80, só que a diferença é que ele não é trash, ele não tem nada de comédia, inclusive, e esses efeitos especiais são do caralho, sabe? Mais uma vez, pra quem tem dúvida do poder da maquiagem bem feita, do poder das próteses bem feitas, assiste esse filme, pelo menos procura as imagens e vem me dizer se tem efeito CGI melhor, vem me dizer se tem um filme com CGI que é mais convincente, que te deixa com mais medo, que te faz assim, ai, eu tô muito assustado desse efeito especial, sabe? Com certeza esse filme é muito mais assim, explícito, e dá pra ver a confiança que as pessoas que fizeram esses efeitos especiais têm, porque eles realmente mostram os efeitos na nossa cara, sabe? Eles, tipo assim, olha isso daqui, tipo, o bicho no final, a filha do Richard, digamos assim, com certeza é um dos melhores monstros da história do cinema, em questão de visual, sabe? Eles nos mostram aquele bicho totalmente na frente da câmera, sem o menor medo de tu achar que vai ser tosco, e não é tosco, é diabólico, é assustador, realmente parece uma criatura saída de um jogo de videogame, sabe? Realmente parece a versão mais monstruosa dos chefões do Resident Evil, ou as criaturas horríveis que a gente vê nos jogos Silent Hill, sabe? Porra, eu vou te dizer que eu fiquei muito satisfeito, foi uma obra que eu achei muito divertida, né, e eu gostaria de ver mais disso, sabe? Eu gostaria de ver mais filmes que tenham a coragem de simplesmente escolher um conceito e trabalhar com ele como se ele fosse real, sabe? Tipo, fazer as pessoas terem que lidar, enfrentar, sobreviver a essas coisas, sabe? Eu acho que dá uma narrativa muito divertida que entretém do começo ao fim, e eu fiquei surpreso positivamente com essa obra como um todo, sabe? Dá pra dizer que com certeza é uma das minhas favoritas da década passada, sabe? Que quem não conhece deveria conhecer, e eu acho que é uma vergonha que esse filme não tenha sido mais aclamado, sabe? Mas foda-se, se as outras pessoas não aclamam, eu aclamo, né? Assim como eu reclamo daquilo que muita gente diz que é perfeito, que é uma obra-prima, que é fantástico, e eu tô aqui pra elogiar filmes do caralho que por algum motivo outras pessoas não valorizaram tanto como eu, não enxergaram o apelo, não viram quais são os pontos interessantes e por que essa história é divertida e atraente, né? De modo geral, eu adorei as escolhas, sabe? Eu achei interessante eles não perderem tempo tentando explicar, eu achei muito legal, porque, tipo, cara, não há como tu explicar o horror cósmico de uma maneira boa, justamente porque ele foi criado já assim, entendeu? O próprio Lovecraft, que é o cara que criou essa história de horror cósmico, ele nunca conseguiu definir, sabe, o que exatamente é o horror cósmico, o que eles podem fazer, do que tu deveria ter medo, sabe? Isso daí sempre deixou pra parte da mente, do imaginário. Então esse filme, ele não tentou, sabe, botar pingos nos is no que não precisava, né? Ele nem tentou fazer com que os personagens tentassem entender, sabe? Eles nunca ficam, tipo assim, eu não sei o que dizer. Alguns personagens ficam, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo. Mas a maioria dos personagens estão, tipo assim, olha, eu sei que eu tô lidando com umas coisas estranhas que eu nunca tinha visto na vida, agora só tenho que me virar, eu tenho que enfrentar esses cultistas doidos, eu tenho que enfrentar esses monstros, eu tenho que resgatar a minha ex-mulher que virou um monstro horrível, né? E, de modo geral, também são cenas legais de se ver, sabe? Esteticamente atraente, conceitualmente atraente, sabe? Tem muita parte de diálogo muito boa. A primeira parte do filme eu diria que nem tanto assim, mas, tipo, da meia hora em diante, sabe? Cara, só vai melhorando, 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 e acho que tem vários pontos altos, e se poderia ser melhor? Talvez até poderia ser melhor, mas do jeito que tá, já é uma obra do caralho, sabe? Dentro dos objetivos que ele se predispôs a realizar, eu diria que todos foram alcançados, e isso pra mim é motivo de aplauso, né? Então é isso aí. Amanhã eu vou trazer outro review de um filme nesse Monkey Madness 2021. Eu ainda não sei o que eu vou analisar, não vou poder deixar aqui avisado, né? Quem me ouviu até o final, espero que tenha curtido. E valeu!